com 70% de reprovação, se as eleições fossem hoje, Bolsonaro perderia para Lula da Silva no primeiro turno. É o que mostra pesquisa da IPEC, o ex-Ibope. Dados que eu trago para vocês completos da pesquisa realizada pelo Instituto agora em setembro. Eu tenho aqui o relatório da pesquisa inteiro e nós vamos analisá-lo juntos, mas eu quero mostrar para você os votos válidos, ou seja, se a eleição fosse hoje, Lula teria 56,47%, Bolsonaro 27,06%, Ciro 9,41%, Dória um pouco mais de 3%, Mandetta também um pouco mais de 3%, ou seja, a eleição estaria decidida no primeiro turno com vitória de Lula. Como é que o Instituto chegou nesse cenário? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, porque ele traz algumas revelações muito interessantes. Eu fiquei inclusive surpreso com os dados que encontrei no interior do Brasil, dentro desse relatório, que não foi uma pesquisa feita só nas capitais, não foi uma pesquisa feita por telefone, é uma pesquisa feita face a face. O Ibope vai em todas as capitais, regiões metropolitanas e também no interior, em cidades pequenas com 50 mil habitantes. O estudo é todo estratificado e ele mostra uma reprovação gigante do governo, que não consegue conter um desemprego que está tirando a cada dia mais gente do mercado de trabalho, um desemprego recorde, uma inflação galopante, com os preços subindo sem controle. E, por fim, uma pandemia sufocante, uma peste sufocante que permanece atravancando os negócios. Há 13 meses da eleição, podemos dizer, Lula está virtualmente eleito. Mas será que Bolsonaro ainda consegue reverter essa situação? Será que Lula, se for eleito no primeiro turno, ele assume em janeiro de 2023? Essas são questões ainda sem resposta, mas algumas outras perguntas essa pesquisa ela responde. E eu vou convidar você para me acompanhar aqui na análise do relatório completo dessa pesquisa. Vamos juntos então aqui analisar esse relatório, pesquisa de opinião pública sobre assuntos políticos administrativos, Brasil, setembro de 2021, pesquisa nova do IPEC. Vamos começar com as especificações técnicas da pesquisa. É importante entender como a pesquisa foi feita. De 16 a 20 de setembro, você está vendo aqui, o objetivo da pesquisa é saber quem vai ganhar a eleição, como é que está o governo. A pesquisa foi feita considerando eleitores, com mais de 16 anos, e com exceção do Acre, Amapá e Roraima, todos os outros estados foram pesquisados, inclusive as regiões metropolitanas, todas as capitais e também cidades do interior. E o modelo tem 3 estágios. No primeiro estágio, os municípios são selecionados probabilisticamente. No segundo estágio, são selecionados conglomerados. E, finalmente, no terceiro estágio, é selecionado em cada conglomerado um número fixo de habitantes, segundo cotas de variáveis descritas aqui nessas variáveis para as cotas amostrais. Então tem muita informação aqui nessa pesquisa, 2.002 entrevistas, 141 municípios, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um grau de confiança
de 95%. São entrevistas pessoais com utilização de um questionário elaborado de acordo com o objetivo das pesquisas e uma equipe treinada para fazer isso. 20% de todos os questionários são submetidos à auditoria. E aqui está a tabulação, né, das variáveis da pesquisa. Esse relatório pode ser acessado pela internet. Eu vou deixar aqui nos comentários, né, na descrição, o link para você acessar se quiser e baixar aí no seu computador. Então vamos aos resultados. Aqui as tabelas de resultados da pesquisa, né, que mostram inicialmente o perfil dos entrevistados. Não é uma pesquisa que vai entrevistando qualquer um que aparece na rua. É uma pesquisa que é feita dentro de critérios censitários. Então, o peso de cada entrevistado, ou cada entrevistado é considerado ou não para a pesquisa, de acordo com o seu peso dentro da distribuição do perfil demográfico eleitoral do Brasil. Então, tem que considerar que, por exemplo, né, nessa pesquisa aqui, foi entrevistadas 2.002 pessoas, mas a maioria são mulheres, 1.053. Por quê? Porque o perfil do eleitorado brasileiro é de mais mulher do que homem. 53% de mulheres, 47% de homens. Aí tem a divisão por idade e pela escolaridade, né, de acordo com o grau de escolaridade dos eleitores brasileiros. Então isso é colocado numa tabela e tal, e é por isso que a pesquisa tem metodologia científica. Também considera a região, a condição do município, se é capital, se é periferia, se é interior, o porte do município, quantos habitantes tem, a renda em salários mínimos e também a raça e a cor, a religião. Tudo isso é considerado nessa pesquisa. Então vamos aqui aos resultados e mais interessantes, né? E a análise estratificada desses resultados. E aqui nós temos acesso a todas as tabelas da pesquisa, inclusive aqui com a pergunta: pensando na eleição para presidente da República, em quem o senhor ou a senhora votaria para presidente da República se a eleição fosse hoje? É uma pergunta para a resposta espontânea. Então, distribuído aqui, vamos aos resultados totais, né? O Alessandro Vieira, que lançou-se candidato recentemente, é senador da República, com 0% de intenção de voto espontânea. Ciro Gomes, está vendo aqui que está em ordem alfabética. Ciro Gomes com 2%, Datena com 0%, Fernando Haddad com 0%, um pouquinho mais de 0%, mas é arredondado para uma unidade de percentagem. Jair Bolsonaro com 21%, é um dado importante, né, de voto espontâneo. João Dória com 1%, Mandetta com 0%, Lula com 38% de intenção de voto espontânea. Depois vem Sérgio Moro, Simone Tebet, outros candidatos, branco e nulo 13%, não sabe, não respondeu 22%. Então, o número de indecisos na pesquisa espontânea é maior do que o de intenção de voto em Jair Bolsonaro. Isso é um dado ruim, né, para o candidato. E aí, se você for aqui na estratificação por sexo, o Jair Bolsonaro, ele tem mais voto entre os homens, 26 aqui, né? Na média ele tem 21, mas se for separar quantos votos são de homem e quantos são de mulher, ele tem 26% dos homens, 17% das mulheres. E
O que acontece com o Lula é que ele também tem mais voto entre os homens, 39%, do que entre as mulheres, 38%. Entretanto, Lula tem muito mais voto entre as mulheres do que Bolsonaro. Se só as mulheres votassem, repare a diferença entre os dois. Bolsonaro com 17, que inclusive foi o número dele na eleição passada, e Lula com 38%. Na questão, considerando a idade, a estratificação de idade, isso aqui é voto espontâneo, tá? Não é o voto mostrando quem são os candidatos, é espontâneo. Então tem muito mais voto de Jair Bolsonaro nessa faixa etária aqui, ó, de 35 a 44 anos. Ele chega a 23%. Lula também tem mais voto aqui, mas ele também tem muito voto. Olha onde está o voto de Lula. Aqui, ó, 38% dos jovens 16 a 24 anos votam em Lula, contra 18% de Bolsonaro, que Lula põe 20 pontos na frente de Bolsonaro, considerando apenas essa faixa etária. E aqui a escolaridade, né? O Bolsonaro ele tem mais votos aqui entre o ensino médio. As pessoas que têm o ensino médio, 25%. Repare que a média dele é 21%, mas nessa faixa de quem tem o ensino médio, vai para 25%. O Lula ele tem sua base eleitoral justamente entre esse pessoal aqui, que tem até a 4ª série do ensino fundamental ou até a 8ª série do ensino fundamental, né? 47%. Na média ele tem 38%, mas considerando essa faixa aqui de escolaridade, ele chega a 47%. E está muito na frente do Bolsonaro, porque aqui, por exemplo, ele tem 16 contra 47, que 18 contra 47. Você diz, bom, mas onde é que tem mais voto? Bom, onde tem mais voto é justamente na união desse pessoal aqui que só tem o ensino, o primeiro ano o ensino fundamental, melhor dizendo, né? E também entre os que têm ensino superior, você vê que o Lula tem 32% das intenções de voto, enquanto o Bolsonaro tem apenas 21%. Então, o legal dessa pesquisa é que ela tem muitos detalhes e que dá para observar aqui muitas diferenças. Ainda considerando aqui, ó, a espontânea, nós temos o Lula, o Bolsonaro, na região, se for separar por região, né? A região centro-oeste, onde ele tem mais votos, 29%, e o Lula, onde tem mais votos, é aqui no Nordeste, ó, 58%. A região que tem o maior número de pessoas indecisas, né, é a região sul. A região sul do Brasil é recordista aqui, ó. Você pegar aqui branco e nulo, né, ou não sabe, não respondeu. Quem não sabe é branco e nulo. Nós temos 13%, dá 35%, né, de pessoas ainda indecisas, ou vou votar branco e nulo. Mas se você considera o Rio Grande do Sul, já vai para 33%. Então, tem um número muito grande de eleitores gaúchos indecisos. Aqui a condição do município, Bolsonaro com uma distribuição bem equilibrada de votos, mas com menos votos na periferia. Lula com mais votos no interior do Brasil. Isso aqui é um dado importante.
Se for considerar o porte do município, aqui o Lula muito bem votado, né? Parece que com 41% de votação espontânea em municípios com até 50 mil habitantes. Então, tem mais dados aqui da pesquisa, estratificação também por renda familiar, por raça, por religião. Essa por religião é interessante observar, porque o Lula, né, ele tem 44% entre os católicos contra 19% de Bolsonaro. E entre os evangélicos, Lula já tem mais do que Bolsonaro. Tem 30%, Bolsonaro 28%. Entre as outras religiões, Lula também vence, com 37% a 16%. Então, repare que o presidente que se declara evangélico, que se declara que é católico, mas ao mesmo tempo é evangélico, ele não tem mais maioria, inclusive entre o voto evangélico espontâneo. Aqui é uma tabela que mostra a distribuição pela avaliação do desempenho do governo e também o voto declarado para presidente da República no segundo turno. Então, o dado mais importante que tem aqui é o seguinte: você pega o Jair Bolsonaro, está aqui, ó. Jair Bolsonaro está aqui. Você pega ele e vai para o lugar da tabela aonde está. Aqui pulou de. Sair do lugar onde estava, deixa eu voltar. Aqui. Voto declarado para presidente da República. Então, ó, nessa parte aqui, aonde está o Jair Bolsonaro ó, com 22%, aí a pergunta é, desses 22%, né, quem são esses 22%? 48% deles votaram em Jair Bolsonaro. Só que a maioria, né, do eleitorado do presidente que votou nele já não declara apoio ao voto espontaneamente. Ele perdeu uma multidão de eleitores que votaram nele no segundo turno. E pelos dados aqui da pesquisa, pode ter perdido mais da metade. Aqui a pesquisa pergunta já mais objetivamente, né? Diminui o quadro. Se a eleição para presidente da República fosse hoje, e os candidatos fossem estes, em quem o senhor votaria? Aqui não é mais espontânea, é estimulada a pesquisa, e Ciro Gomes tem 8, Bolsonaro 23, João Dória 3, Lula 48, Mandetta 3, branco e nulo 10, não sabe, não respondeu 4%. Você observe aqui que o Lula na eleição estimulada, né, quando a pergunta é estimulada, o Lula tem 50% dos votos das mulheres e Bolsonaro só 19%. Ele cai. Na média ele tem 23%, mas as mulheres retiram dele boa parte da sua capacidade eleitoral, né, do seu capital eleitoral. Isso devido à postura machista do presidente, que desagrada a muitas mulheres, né? Então isso é um reflexo da postura do presidente. O Lula continua sendo muito bom entre os jovens, a gente vê que chega a 50% entre os jovens. É o preferido entre os que têm o ensino fundamental, chega a 61% nas primeiras séries do ensino fundamental e 58% nas últimas. Bolsonaro cai aqui a 17% e tem mais voto na galera que tem o ensino médio. Mas nessa galera, Lula chega também a 42%, que é um percentual
significativo. Então repare que a pesquisa aqui ela mostra um perfil eleitoral que vai se confirmando de acordo com o comportamento que a gente vê do eleitor na imprensa, nas entrevistas, nas manifestações públicas dos eleitores. A gente tem uma exata noção de quem é o eleitor de quem, né? Aqui a distribuição por região, né? Bolsonaro tem em média 23% das intenções de voto, chega a 31% no Centro-Oeste, melhor região para ele, chega a 26% no Sul, mas Lula tem 48% de média, mas chega a 65% no Nordeste, e cai para 44% no Sudeste, a 41% no Sul, e é menos votado na região Norte e na região Centro-Oeste. Mas essas regiões, vale destacar, são as regiões com menos densidade eleitoral. As regiões com mais densidade eleitoral é o Nordeste e o Sudeste, tem mais eleitor. Ganhar nessas regiões é muito mais importante do que ganhar no Sul e no Norte ou Centro-Oeste. Então o Lula aqui, se você vai olhar por regiões, né, ele tem muito mais votos, tem 20 pontos à frente de Bolsonaro no Sudeste, e aqui, quando vai comparar o Nordeste, a diferença vai para 50 pontos de diferença. É muito grande a diferença. A condição do município, o Bolsonaro cai a votação, né, um pouco na periferia, mas o dado importante aqui é que Lula sobe no interior, né? Você vê que em média ele tem 48%, mas no interior ele vai a 50%. Uma pequena queda nas capitais, né? Lula fica com 45%, mas compensa aqui com esses votos do interior do Brasil, que vota em peso no Lula, somente no interior do Nordeste. Aqui nos municípios pequenos, Lula chega a 53%. Bolsonaro, que tem uma média de 23%, ele cai para 22% nos municípios maiores, nos grandes municípios, e mantém-se aí, né, uma certa estabilidade nas cidades menores. Importante esse dado aqui da condição do município com Lula com mais votos no interior do Brasil, a lembrar que a maioria da população do Brasil mora no interior e não nas capitais. Então é óbvio que tem mais eleitores fora das capitais. Aqui a distribuição por renda familiar, e aqui é importante mostrar que o Bolsonaro ele tem muito mais votos nas pessoas mais ricas, né? Você vê que a média dele é 23%, mas entre os mais ricos ele chega a 40% de intenção de voto. O Lula, que tem 48% de média, ele chega a 59% entre os mais pobres, entre as pessoas que ganham até um salário mínimo e que provavelmente não, com toda certeza, são as pessoas que mais estão sofrendo devido às consequências dessa pandemia. Ou seja, os mais pobres sofrem mais e, ao sofrerem mais, estão rejeitando o governo. Entre quem ganha até 1 ou 2 salários mínimos, Bolsonaro ainda tem voto, mas até um salário mínimo ele cai para 16% dos eleitores, Lula sobe para 59%. Se for considerar a cor, né, o Bolsonaro ele tem mais voto entre os que se autodeclaram brancos e chega a 28%. Lula
Entre os brancos tem 43, tem menos votos do que a média. A média dele é 48, ele entre os brancos é 43. Mas entre pretos e pardos e outras raças, Lula vai a 52, depois a 58%. Isso significa, evidentemente, que o Luiz Inácio, ele nesse recorte étnico, o presidente aqui está sendo penalizado, provavelmente pelas suas declarações, né? Se você faz o recorte por religião, aí isso fica bem claro. Entre os evangélicos, Lula já tem mais votos do que Bolsonaro. Lula tem 40% das intenções de voto entre os evangélicos e Bolsonaro tem apenas 31%. Esse é um dos recortes importantes dessa pesquisa, que também traz aqui, não, você pode ver todas as tabelas na pesquisa inteira, mas aqui eu acho importante também mostrar os gráficos. A intenção de voto para presidente da República era 49, caiu para 48, Lula. Bolsonaro era 23, ficou em 23. Parece que não aconteceu nada, né? De junho para setembro. Mas é evidente que aconteceu. Uma variação dentro da margem de erro. Essa pequena queda aqui de Lula pode ser reflexo, inclusive, dos resultados positivos obtidos por Bolsonaro em reunir o seu grupo, reunir os seus seguidores no 7 de setembro, naquela grande manifestação. Aqui a avaliação do presidente, que caiu significativamente, ruim e péssimo está em 53%. Observe que no começo do ano foi feita uma pesquisa, está aqui, 39% de ruim e péssimo. Aí foi piorando, subiu para 49%, agora está em 53%. O que era bom no começo do ano, né, ótimo e bom, 28%, caiu para 22%. A aprovação e reprovação. Aprova ou reprova a administração do presidente? Subiu para 68%. Nesse patamar, é impossível o presidente da República se reeleger. Tendo a administração reprovada por 68% dos eleitores, é impossível o presidente da República conseguir obter a reeleição. E isso, eu digo, não é uma opinião, é baseado em estatística, em fatos. Se você pegar todas as eleições depois que começou a valer a regra da reeleição, ninguém se reelege se tiver mais de 60% de reprovação. A situação que era ruim, né, 58% de reprovação no começo do ano, foi piorando e agora está, talvez, num momento delicado e incontornável. A confiança no presidente caiu muito, 69% dizem que não confiam no presidente da República, que é gravíssimo, né, para quem precisa de voto ano que vem. E essa é a pesquisa IPEC em todos os seus detalhes. Estão aí os resultados, faça a sua própria avaliação. Você acha que todas as pesquisas estão erradas? Que o Bolsonaro vai vencer a eleição fácil e que Lula não tem voto? Você acredita mesmo nisso? É essa a convicção que você tem? Repare que você pode estar terrivelmente enganado. E isso vai ser demonstrado em breve, quando tivermos acesso aí ao resultado da eleição. Por enquanto, é preciso que a gente vá acompanhando os dados, os números e chegando aí a conclusões a respeito dessa imprevisível eleição que caminha
a passos largos para ficar cada vez mais consolidada. Eu sou Arquimedes de Castro, esse é o meu canal e obrigado. Até a próxima.